Se um dia eu tivesse a honra e a alegria de sentar com todas as minhas seguidoras que são mães, expatriadas, imigrantes aqui na Holanda ou pela Europa, eu acho que eu ia ter muita história para contar. Sério, não ia ter tempo suficiente para tanta história. E recentemente eu participei de um evento chamado Infância Sem Fronteiras, que foi um evento promovido pela psicóloga Amanda Almeida, que vocês já viram aqui no canal, juntamente com outros profissionais da área de saúde, saúde emocional, para falar sobre infância, né? Nesse âmbito aí de quem migra, de quem se muda para outro país. E na oportunidade, a Amanda me convidou para liderar uma roda de conversa onde eu pudesse compartilhar as minhas experiências, meus desafios e fazer um momento aconchegante com essas outras mães. E o Gringo me ajudou a gravar alguns pedaços dessa conversa e eu acho muito relevante poder dividir aqui com vocês. Então já sabe, né? Deixa o like do amor, compartilha com outras mães imigrantes e expatriadas que você conhece e não deixe de se inscrever se você for novo aqui no canal. Vamos conversar? Gente, eu sou palestrante na área de rede social e marketing digital, mas hoje eu quero sentar e ficar no mesmo nível de vocês, porque somos todas mães, passamos pelos mesmos desafios. Não fica aí atrás, não. Vamos todo mundo ficar numa roda aqui. Então, assim, eu propositalmente não preparei a apresentação de slide, nem foto, nem nada, porque eu queria que esse espaço fosse o que normalmente na minha vida já é. Eu sou criadora de conteúdo, eu divido com as pessoas os ônus e os bônus de ser uma mãe imigrante num casamento binacional. Num casamento binacional, duas línguas. E é através da comunidade que eu criei da internet que eu aprendo muito, sabe? Sou mãe de primeira viagem, então muitos dos desafios que eu passei, eu consegui revertê-los graças à minha comunidade, aos comentários, aos que as pessoas, ai, Bruna, procura isso, faz aquilo, ai, eu não sei isso em holandês, procura assim. Então, a minha comunidade cresceu e a gente se ajuda muito. Então, eu queria fazer dessa roda de conversa algo desse tipo, tá? Eu sou mãe da Sofia, a Sofia vai fazer 10 anos em junho, filha do Dani, ali do Gringo, tá ali, né, dando o apoio. E uma pergunta que mais fazem, assim, como eu uso muito humor, muita brincadeira para dividir essa questão da binacionalidade, a pergunta que mais fazem para mim é se a Sofia é mais brasileira ou se ela é mais holandesa. Quem aqui já assistiu meus vídeos e já viu a Sofia? Eu já vi até na propaganda que vocês fizeram agora. Eu vi a Sofia. A publi, pega essa. O que vocês acham? Vocês acham que ela é mais brasileira ou ela é mais holandesa? Pelo pouquinho que vocês já viram. Bem misturada, né? Eu acho que tá bem equilibrado. É? Ela é brasileira e holandesa. ela é assim. E ela no Brasil, ela é muito engraçada. Assim, Parece que dá uma mudada, né? Parece que dá uma mudada. Assim, feliz, não, desculpa. Mas o tanto que ela é Espontânea, né? Tal. A Sofia, ela não é nem brasileira nem holandesa, mas ela é, para mim, ela é a mistura perfeita das duas coisas. E para mim é um trabalho dobrado para manter com que ela seja também um pouco brasileira, porque até você estava comentando, né? Eles convivem em holandês na escola. Depois da escola ainda tem o playdate, porque agora ela está numa fase que não fica em casa com a mamãe, ela quer ir para a rua com os amigos, ela quer brincar, então ela está o tempo todo com os amigos. Às vezes ela traz os amigos para casa. E eu, na minha mera insegurança de mãe de primeira viagem, binacional, idioma, às vezes assisto aquele playdate, quero me envolver, mas fico com medo de falar errado, de repreender, né? E, na verdade, eu descobri há pouco tempo, minha filha até me disse que eu sou uma mãe slay. Na língua deles agora, de TikTok, dessas coisas, slay é uma pessoa super cool. Eles descobriram que eu tenho um canal no YouTube. Nossa, eles devem E isso pra mim foi um divisor, porque eu via eles brincando e às vezes eu ficava assim, do that, do that. E aí, mesmo falando em holandês, eu ainda tenho essa insegurança. É uma coisa muito minha. Eu já vivo aqui há 14 anos. Como eu sou fluente em inglês, pra mim o meu comfort zone é falar inglês. Então, eu sou um pouco insegura com o holandês e eu fico com medo, assim, tipo, de falar errado, ou de envergonhar minha filha, ou de repreender o que não deveria por causa do idioma, né? E eu descobri há pouco tempo que eles me acham slay, porque eu tenho um canal no YouTube. E eu perguntei, o que é slay, Sofia? Ah, mãe, eles acham legal, eles assistem seus vídeos mesmo sem entender. Falei, nossa, que maravilha, né? Então eu sou uma mãe... Vamos estar falando português. Uma mãe cool. E assim, a maternidade, pra mim, pra todas nós, né? Mas assim, pra mim tem sido uma aventura muito grande, porque hoje eu tô vivendo a melhor fase dela, mas no início não foi tão fácil. A Sofia demorou muito pra falar. Ela
aproximadamente aos 4 anos, ela começou a fazer frases de 5 palavras seguidas. Por exemplo, pegue essa garrafa e coloque aqui, sabe? Antes ela fazia garrafa aqui. E isso, por eu ter a vida exposta, foi motivo de muita crítica, né? E isso me preocupava muito, me tirava o sono. E a família no Brasil também se envolvia muito, né? Dizia, tem alguma coisa errada com essa criança? Será que é surdez? Será que é autismo? Será que é não sei o quê? Porque a gente acaba ouvindo muita coisa, né? De quem está de fora. E aos poucos eu fui junto com a minha comunidade, porque a internet parece ser uma coisa muito, muito fútil, mas para quem vive ela, como eu vivo diariamente, através da minha comunidade, eu consegui entender que não, peraí, o que eu estou fazendo de errado? Ou será que eu estou fazendo certo e estão me dizendo que eu estou fazendo errado, né? Então, quando a Sofia começou no Barra School, aos 4 anos, começaram a me chamar naqueles resprec, naquela reuniãozinha, que ainda não é boletim, porque eles ainda estão começando, mas sendo me mostrando uma deficiência em algumas áreas dela, justamente por causa da questão da língua. E aí me encaminharam para um fonoaudiólogo. Eu fiquei resistente de início, mas eu já tinha também feito vários exames, tanto de audição, no Contatos Bureau, tudo isso estava tudo ok, mas a Sofia não falava. Acontece que a Sofia, ela recebia muito estímulo. A gente fala os 3 idiomas em casa. Eu falo inglês com o Danny, eu falo português com ela, e falo com ela em português desde a minha barriga. E o holandês que ela fala com o pai. Então, o holandês dela também é perfeito. Então, hoje ela dá na cara de todos, né? Ela fala todas as línguas e é uma menina muito inteligente. E aos poucos eu fui superando e entendendo. É como se fosse um videogame. Vocês gostam de falar, é um processo. Eu falo, é como se fosse um videogame. Fase. Eu estou vivenciando essa fase agora. Minha filha vai começar pequenos grupos de speech therapist, logopedia. Logopedia é terapia da fala, que é isso. Sim. A fonoaudióloga foi o que ela fez, a terapia da fala. 2 dias da semana. É ótimo, terapia da fala. Não deve ser visto como... Não, então, a minha ignorância como mãe de primeira viagem, também por vir de uma família que ficava dizendo, é problema, é surdez, não sei o que. Eu fiquei um pouco escéptico, assim, quando me falaram fonoaudiólogo, eu falei, mas ela fala garrafa, água. Mas quando você vê outra criança da outra idade, põe a garrafa de água aqui, e a minha ainda falando só, eu ficava, meu Deus, será? E a terapia de fonoaudiólogo foi muito boa. Parecia uma coisa boba durante a sessão, porque ela fazia com brinquedo, com coisa, e eu ficava... Cara, eu tô perdendo meu tempo aqui. Dizem pra minha terapia. A pessoa diz assim, te liga terapia porque ela só ia só brincar. Não, a criança vai sentar na cadeira e falar da vida. É brincando. Pode falar, doutora. Mas existe mesmo a terapia do desenho, a spell therapy, que é uma coisa que aconselho principalmente as crianças. No Brasil chama logoterapia. Ok. Que eles não falam, não se conseguem exprimir. Ou ludo. E às vezes até têm problemas em exprimir as emoções e exprimir o que é que se lhes passa na cabeça, e através do desenho e a brincadeira eles próprios falam sem estarem muito a pensar e ajudam-os. E a própria fono passava exercícios que eu pudesse usar no meu dia a dia. Por exemplo, quando ela já estava mais ou menos com 5 anos, eu dizia, Sofia, você que põe a mesa agora. Só que ao invés de só mandar pôr a mesa, a fonoaudióloga dizia assim, fala para ela, põe primeiro o garfo. E ela tinha que repetir, primeiro vai o garfo. Então, se faltasse uma palavra, tipo o vai ou o primeiro, ela tinha que fazer de novo. E isso virava um jogo, virava uma brincadeira. E, de repente, a Sofia começou a falar. De um jeito que agora eu tenho que mandar ela calar a boca. Sofia, peraí, mamãe tá trabalhando, Sofia, para. E é porque, é pra onde e tal. E nas 3 línguas. Então, assim, o que eu quero trazer aqui um pouquinho de esperança, um pouquinho de motivação pra vocês. Porque como são fases, às vezes a gente tá num momento que a gente faz, e agora? Eu tô totalmente perdida. Porque quando a gente é mãe em outro país, a gente meio que ama em 2 línguas, né? Mas a adaptação é bem silenciosa. Quantas vezes a gente vai no House-Ites e não sai satisfeita daquele diagnóstico? Quantas vezes a gente sai no resprec da escola e não entendeu nada daquela reunião e não quer parecer estúpida e leva aquilo ali para casa e joga no GPT. Been there, done that. Mas dentro disso que você está falando, eu acho que tem uma questão do nosso conhecimento. Nós fomos crianças, acredito, na maior parte, monolíngue. Quando foi numa escola bilíngue, foi naquele momento, mas a sociedade, todo mundo, os pais falavam um idioma só. Isso. E a gente quer exigir de uma criança
o mesmo desenvolvimento, e às vezes comparando com o priminho lá do Brasil, o que fala, o que não fala, sendo que está fazendo outras conexões. A neuroplasticidade dessa criança é outra. Então, o processo, o game dela é outro. É outro. E Então, cada um é único também. Por que esperar exatamente de uma criança o mesmo desenvolvimento da outra? A comparação é muito ruim, lógico, porque tem os marcos de desenvolvimento infantil que a gente precisa seguir. A gente precisa seguir marcos de desenvolvimento infantil. Mas eu acho que é um outro contexto, então cada um vai... Outra coisa que eu queria trazer para vocês é também nesse âmbito, né, de diagnóstico, é vocês serem insistentes. Eu aprendi com a minha experiência com a Sofia que a gente precisa insistir. Enquanto, de um lado, as pessoas dizem que está normal, às vezes o professor diz que está normal e o House Arts aceita, mas você precisa insistir, insistir, insistir até conseguir. Né? A Sofia passou por uma situação um pouco traumática na escola, porque justamente ela não sabia se comunicar direito. Não sei dizer se perderam a paciência com ela, não sei. Mas ela voltou para casa dizendo que não podia perguntar. Eu não posso perguntar. Ué, mas se você não sabe, você precisa perguntar. Ah, não, porque lá na sala a gente se resolve entre os amiguinhos, não é com a professora. Eu falei, ué, que estranho. Numa atividade em específica, veio a atividade no app, a Sofia tinha que levar uma mala para a escola, e aí eu não sei se foi por questão de tempo, uma coisa que às vezes também a gente não sabe o que acontece lá, né? É bem diferente isso. Quer dizer, eu nunca fui mãe no Brasil, mas eu tenho, talvez, por comparação com os meus pais, acho que eles eram muito mais ali dentro do que a gente é aqui. A gente não sabe o que acontece ali depois da cerquinha, né? A gente sabe diariamente a agenda do que a criança estudou. Do que ela estudou no aplicativo, a gente consegue isso. Então, ela me trouxe que não podia perguntar. E aí, nessa atividade, eu não sei se acabou o tempo da escola, mas todo mundo participou com essa mala, abria a mala e mostrava. E ela não mostrou. Então, ela chegou em casa dizendo... Aí eu perguntei, e aí, Sofia, como é que foi sua mala? Eu botei umas coisas do Brasil, eu toda besta, querendo fazer um negócio, né? Então, mostrei, mãe. Mas por quê? Não sei. Ela também não sabia dizer o porquê. Aí eu acionei o gringo para ele entrar em contato com a escola para saber por quê, né? E aí meio que enrolaram, falaram que era uma questão de tempo, que não deu, que não sei o quê. E aí eu entrei na conversa, tava com o speaker e eu bananei inglês com ela, porque quando eu fico puta e vem todas as línguas juntas. E aí eu me embananei, eu falei, tá, mas e amanhã? Ela pode abrir essa mala amanhã, porque ela voltou para casa querendo abrir a mala. Aí, tá, traz a mala. Eu fui levar para a escola e fiquei olhando do portão. Quando ela chegou com a mala, eu senti que ela estava com medo de entrar. Mas aí eu fico comigo mesmo, Bruna, guarda esse seu temperamento nordestina, ela vai conseguir entrar. E aí teve um momento que ela foi falar com a professora e a professora fez exatamente assim com ela. Eu não sei porque eu estava de longe o que ela disse, mas a professora fez assim, ó. Meio que fez, agora não, depois, e meio que com as mãos mesmo. E aí, pra mim, aquilo ali foi over. Eu falei, a Sofia precisa trocar de escola. Essa insegurança dela de não poder perguntar, de não participar da atividade. Eu não sei o que acontecia ali dentro. Gente, depois que eu troquei a Sofia de escola, quem me acompanha agora sabe, a Sofia é uma outra criança. Gente, a Sofia... Ela é extrovertida, ela quer aparecer nos vídeos, ela é a rainha da gangue da escolinha dela. Os meninos vivem lá em casa, pedem para dormir lá em casa, E minha filha, calma, não é assim também, não tenho tempo, não tenho... sabe? Então, assim, ela criou uma self-confidence, né? Uma confiança, uma autonomia e uma autoestima muito grande. Essa era a palavra que eu estava procurando. A Sofia não tinha autoestima, ela tinha vergonha de perguntar. A questão da fala já foi o início, mas mesmo depois que ela já falava, ela nunca, dava a opinião dela, sabe? Lá. E era isso que era me dito também no Resprec. E eu ficava sem entender, como assim? Se em casa ela brinca, se em casa ela fala, não sei o quê, e no Resprec não, ela não participa, ela não é sociável, ela não é... Então, eu comecei a juntar uma coisa com a outra. O ambiente, né, gente? Ele influencia bastante. Do outro caso que você trouxe, que você sugeriu uma mudança. Então, assim, insistam. Se conectem com uma comunidade, não só de brasileiros, como de profissionais online também. Eu sei que a gente está numa geração em que rede social faz muito mal, comparação, tudo isso. Mas na rede social a gente também consegue encontrar pessoas que passam pelo mesmo que a gente. Não precisa ser a blogueira mais famosa. Às vezes é a pessoa que mora perto e tal. E você pode mandar um direct e explicar, olha, aconteceu isso, já aconteceu com seu filho também? Outro dia eu tava precisando de Byless pra Sofia. Na verdade, eu descobri que eu nem tô precisando, é porque eu sou exagerada mesmo. Byless é tipo reforço escolar. Sim. Por quê? Eu tenho uma frustração muito grande, eu não consigo ajudar a Sofia nos deveres de casa.
Acredito que seja a frustração da maioria, não sei. E é um gatilho terrível para mim, porque eu gosto de participar de tudo da Sofia. E recentemente ela teve uma apresentação para fazer da escola e eu não ajudei nada. E no dia, eu esqueci de colocar. Eu esqueci, não, Dani esqueceu de colocar, eu culpando. O USB na mochilinha dela. Então chegou no aplicativo. Cadê a apresentação da Sofia? Gente, aquilo ali foi um gatilho tão grande para mim. Eu fiquei me sentindo a pior pessoa, a pior mãe do mundo, sabe? Aí eu chorei, eu briguei com ele, eu fiquei muito mal. E quando a Sofia chegou em casa e falou, mãe, por que você tá assim? Eu falei, cara, eu tinha um trabalho, era colocar o USB na sua mochila. Eu não te ajudei no dever, eu não te ajudei em nada, foi seu pai que fez tudo. O meu único trabalho era botar o USB na mochila. Aí ela fez, veja como nossos filhos são porreta. A gente acha que eles não estão dando conta, mas eles estão. Ela falou pra mim e fez, mamãe, a minha lancheira tava maravilhosa hoje. Que bom, não foi assim nada. Que bom que você foi me levar de carro hoje, que eu tava com preguiça. E ainda disse assim, e que bom que você foi me buscar na hora do ônibus, porque até eu esqueci meu celular. Tá tudo bem, mãe. Depois o papai mandou o trabalho via e-mail e eu consegui entregar. Então ela virou pra mim assim, tipo, por que você tá achando? Tipo, você não é Slay com esse exagero todo aí, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem uma preocupação tão gigantesca, porque é tanta língua, não sei o que. Na verdade é que a gente tá tentando aprender aqui também. É tudo muito novo pra gente. Tudo, né? Então, assim, eles dão conta também. E a Sofia me mostrou nesse dia do trabalho que fez mãe. E reconhecem todo o seu esforço também por trás. Mas isso que eu ia falar, será que você só não fez isso? Foi... Né? Então, exatamente. A gente tem dificuldade de que a gente está fazendo, porque é normal. E a minha frustração é muito pontual quanto ao dever de casa. Porque é a única coisa, realmente, aí a terapia me ajuda, entender que eu não preciso dar conta de tudo. Então, assim, no Natal eu quero levar o prato mais bonito. Eu quero fazer um vlog, eu quero... né? E aí, o dever de casa é a única coisa que eu me seguro. Também porque eu tenho esse cuidado que eu não quero ensinar errado. Eu não quero que ela aprenda errado o jeito de usar o verbo, não sei o quê. Por mais que eu fale holandês, eu não falo tão bem quanto o pai dela. Sim. Né? Então, eu tenho essa cobrança comigo mesma. Mas, no final, tá tudo dando certo. Com certeza. Né? E a gente, muitas vezes, vai ser muito mais assertivo justamente entendendo quem eu posso acionar, né, para apoiar a minha filha nesse processo. Pedir ajuda, insistir. Ajuda. E uma coisa que nós, brasileiras, acho que a gente também tem muito essa cultura de não pedir ajuda. De se sobrecarregar, de não perguntar, de não falar, de não querer se expor. Né? E às vezes você só precisava perguntar a alguém. Né? Ou achar que tem que dar conta de tudo. Na verdade, você acha que você é sei lá, alguma coisa assim estranha se você falar assim, eu não sei isso daqui, eu preciso pegar aqui a pessoa me ajudar. Sermos mães não significa que nós temos que dar conta de todas as áreas da vida dos nossos filhos. Então, para mim, esse tipo de evento aqui é muito valioso, porque você troca, você aprende, você conhece gente. Então, todas as brechas que tinha na vida dos meus filhos, eu ia buscar quem pudesse fazer aquilo ali, ou quem pudesse me ajudar com aquilo ali. Então, tipo, delegar aquilo ali. Você não está delegando o seu filho, você está delegando uma necessidade, assumindo que aquilo ali que ele precisa, você não tem condições de fornecer. Quem pode oferecer essa ferramenta, né, para complementar o meu cuidado, né? Então realmente um trabalho cooperativo, né? A família, sim, né? Então a gente precisa trabalhar junto. Profissionais, não ter vergonha, e que bom que a gente tem vocês para ajudarem a gente a navegar nesse sistema, né? Que bom. Porque você sabe que você me ajudou, né? Sim. Eu sou muito grata, mãe. Obrigada, gente. Obrigada pela confiança, né? Sem vocês darem o primeiro passo, a gente não consegue fazer nada, com o apoio de vocês também. Por isso que é muito importante que vocês divulguem e passem adiante, porque tem muitas mães que estão completamente perdidas, como eu estive 9 anos atrás. Né? Às vezes, ouvindo um comentário na internet, ficando super noiada, sem saber se estava fazendo a coisa certa ou não, né? Então, passem adiante, falem que foi legal, que valeu a pena, né? Na próxima, venham também, tragam amigos, porque é legal. Não, Bruni, você é super relevante, né? Ajudou muito. Ficar grávida junto com você, acompanhando, é muito mais fácil para entender o parto, né? A gente tem medo, quer dizer, mas você sabe, não quero ser... Eu sou uma grande devota do compartilhar.
Eu acho que o mínimo de conhecimento, uma receita de bolo que a gente puder dividir com alguém, a gente pode melhorar a vida do outro quando a gente divide. Gente, quando eu peguei a receita da Bruna lá fazendo pão de queijo, cuscuz, eu é possível fazer isso aqui na Holanda. Dá pra fazer. Inclusive, falando sobre receita, só pra finalizar um pouco da minha parte, porque eu também quero ouvir de vocês, a questão de manter os nossos filhos na raiz, né? Os que vieram pra cá. E no caso da minha que nasceu aqui, como que eu mantenho ela na minha raiz brasileira? É tão difícil, né? Então eu criei algumas pequenas regrinhas brasileiras em casa que a gente mantém. Uma vez por semana o nosso jantar é alguma comida brasileira e ela participa. Então, na verdade, ela sempre pede cuscuz porque é o mais fácil, porque ela quer voltar pro telefone dela. Tô falando a real aqui, mas eu procuro uma vez por semana a gente fazer uma comida brasileira. No caminho de algum lugar que a gente esteja indo de carro, eu coloco, às vezes, música brasileira para ela ouvir. E eu procuro também participar de eventos brasileiros. E quando a gente fala em evento brasileiro, muitas vezes as pessoas têm um preconceito de dizer, mas eu vou para evento brasileiro, não, porque eu preciso aprender a língua, porque não sei o quê. Mas os eventos brasileiros nos conectam uns aos outros, inclusive os filhos. Aqui na Holanda é muito difícil a gente encontrar um evento onde a gente se divirta e o nosso filho também. Porque aqui é muito diferente. Por exemplo, restaurante e bar é só para adulto. Né? Ou então se tiver aquele cantinho lá com aqueles brinquedinhos velhos, quebrados e sujos. Não é? Então, eu encontro em alguns desses eventos brasileiros a oportunidade de deixar minha filha correndo com um monte de menininho brasileiro que veio e interagindo com a língua. E ela adora, sabe? Ela não diz, ela não verbaliza, mas eu acho que ela acha mais legal os brasileiros. Não, eu gosto de acreditar que sim. Eu também gosto de acreditar que sim. E voltando ao início aqui, quando eu pergunto se vocês acham ela mais brasileira ou mais holandesa, ela sem dúvida os dois. Inclusive, em vários vídeos eu faço perguntas idiotas do tipo, estamos na praia. Sofia, onde é a praia melhor? Aí ela, as duas. Mas como assim, Sofia? Nós somos nordestinas, minha filha. Não, lá tem areia e tem mar, aqui tem areia e tem mar. A nossa visão de praia é diferente. É verdade. Né? Onde é melhor? É assim, os avós da mamãe ou do papai? Olha a pergunta, totalmente, não se faz isso. Não se faz esse tipo de pergunta. Os dois. Inteligentíssimo. Porque na Oma eu como meu cookie e na vovó eu vou pra praia, vou pra piscina. Os dois. E é isso que eu digo, né, gente? Nós estamos proporcionando a eles o melhor dos dois mundos. Dos dois mundos. Das duas culturas, é um presente. É enriquecer. Né? E os nossos filhos estão crescendo não só com o privilégio do bilinguismo, mas eles têm uma visão de mundo dupla e, consequentemente, também são mais simpáticos, mais empáticos. Né? Porque normalmente a criança, quando ela cresce naquela bolha, ainda mais num país assim multicultural, né? Como é a Holanda, por muitas vezes ela só enxerga aquilo ali. Já o nosso tem o privilégio de um dia comer um pão de queijo, um dia ver uma novela passando na televisão, ver uma coisa, sabe? Pode ser às vezes confuso, mas ao mesmo tempo é um mundo muito mais amplo. A Sofia hoje, ela tem o maior orgulho de chegar em casa, às vezes ela quer, por exemplo, pedir um picolé, mas ela não pode pedir na frente dos amigos, porque se eu dizer não, ela vai passar vergonha. Aí ela diz, mamãe, Marrica... Mãe, posso pegar um ice, um picolé? Sabe? Então, eu tô falando em português, ninguém vai entender, não. Sabe? Então, assim, é um presente, né? É difícil, a gente tem o ônus, tem a parte difícil, é complicado. Mas é um presente, cara. É um privilégio danado a gente poder ter os nossos filhos criados em duas culturas, né? I'm too blessed to give